Olá. Olá, boa noite. Testando. Olá, boa noite. Meu nome é Martin. Eu sou da Rocinante Sebo, um pequeno sebo instalado em Blumenau, Santa Catarina. Hoje, quarta-feira, dia 24 de fevereiro, 19h30. A gente vai fazer hoje a nossa terceira live da Rocinante. Hoje não é o bate-papo com o autor, mas é o bate-papo com a autora. Professora Daiana Schwartz, ela é graduada em Artes Plásticas pela FURB, ela é mestre em Educação, mestre em Artes Visuais pela UDESC, em 2013, e doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desde 2019, onde ela defendeu a tese Arquivo Elke-Ehring, o indício de uma falta. Em 2018, a professora Daiana, ela publicou o primeiro livro dela, Elke-Ehring, Crítica, Circuito e Poética, pela editora Liquidificador. E hoje ela lança, desde 2020, ela publicou esse livro aqui, que é objeto da nossa live, Lindolf Bell, Crítica de Arte em Santa Catarina, publicado pela editora Humana de Chapecó. Além disso, ela é professora de artes visuais do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus São Carlos. E também, além disso tudo, artista, com participação em exposições coletivas individuais e salões de arte, inclusive o Salão Elke-Ehring, e também participou com várias intervenções urbanas, algumas delas, inclusive, contempladas pelo Fundo Municipal de Cultura de Blumenau. Boa noite, Daiana. Boa noite. Ter você aqui. Ai, obrigada pelo convite, Mark. Eu agradeço o aceite. A gente está com algumas pessoas ao vivo nos assistindo. Quem quiser fazer perguntas, quem quiser dar seu boa noite, ou perguntas aqui para a professora Dai, por favor, manifeste-se. Aos poucos eu vou aqui lendo elas. O Viegas Fernandes está mandando boa noite. A Rebeca Amorim está mandando boa noite. E aos poucos a gente vai chamando mais pessoas. Dai, prazer te receber aqui. Desculpa, me distraí com o celular tocando aqui. Daiana, o que é Lindolf Bell, Crítica de Arte em Santa Catarina? O livro publicado ano passado e organizado por você. Bom, esse livro, ele nasceu a partir da minha pesquisa de doutorado da minha tese, né? Tanto é que eu acho que muitas pessoas acham que é o livro da minha tese. Mas não. Ele é fruto da mesma pesquisa, porque eu comecei a pesquisar já no mestrado Elke-Ehring, que foi esposa do Lindolf Bell, né? Artista, que trabalhava com muitos materiais, enfim. E no arquivo histórico José Ferreira da Silva, em Blumenau, que é o arquivo que mais me deu subsídios, né, para trabalhar a Elke, eu comecei a atentar sobre a crítica de arte do Bell. Eu não sabia que ele escrevia, né, até então, nos jornais, assim. E quando eu comecei o doutorado, eu voltei ao arquivo e lá a minha intenção era pesquisar tudo que saía no Jornal de Santa Catarina, né, sobre Elke-Ehring, Galeria Suaçu, eventos culturais, enfim, porque
né, de alguma maneira, tudo que permeia a área cultural e artística, ela acaba que contribui para a pesquisa, né? E aí eu fui me dando conta que tinha muitos textos do Lindolf Bell. Então, sempre que encontrava nos arquivos o texto do Bell, eu fotografava. É claro que é um volume muito grande, então eu tive contribuições de várias pessoas, inclusive de você, né, Martin? Tudo entre amigos aqui. Sim. Eu, em 2017, eu já não morava mais em Blumenau, eu estava em Chapecó, então eu precisava de um auxílio de pessoas para pesquisar para mim. Então, eu convidei o Martin, ver se ele ia no arquivo pesquisar para mim. Eu não sei agora de cabeça, temporalmente, quais foram os anos que tu pesquisou, né? Porque tu e uma outra Eu, pessoa me ajudou. Tu lembra eu peguei disso? principalmente os anos finais, assim, 88 para a década de 90. Porque Então, alguma coisa muitas você mãos já tinha. trabalhando. Mas a questão é que eu pesquisei de 1972 até 95, todos os dias, todos os meses, todos os anos que o Jornal Santa Catarina, né, circulou ali na cidade. Então, eu fui acumulando todo esse material e separando, porque eu sabia que alguma coisa eu vou fazer algum dia com essas críticas de arte, né? E eu tenho livros que são coletâneas também, né, de pesquisadores que fizeram isso, né, pegaram textos do Roberto Pontual, do Valmir Ayala, do Ari Laus. Então, é uma bibliografia que se tem trabalhado, né, se tem feito. E o Lindolf Bell, como ele é uma pessoa muito conhecida em Santa Catarina, principalmente como poeta, eu quis revelá-lo ainda mais, né, como o poeta das artes plásticas, porque, na verdade, a vida dele, o ganha-pão dele, vamos dizer assim, né, era as artes plásticas. Então, ele se tornou galerista em 1970 e foi até a morte, né, em 1998. Então, ele teve uma imersão muito grande nessa área e atuou de forma muito constante, e ele teve um volume muito grande de textos, né? Eu pesquisei até 95, porque teve pandemia, a ideia era até 98, mas eu também sei que nos anos 90 ele publicou muito poucos textos, né? Foi os anos 80, eu acho que 70% dos textos que tem aqui no livro são dos anos 80, onde ele teve mais escritas, né, sobre as artes visuais. Então, esse foi o início, né? O start da pesquisa. Que inclusive nesses anos 80 que ele tinha coluna semanal, né? Depois é uma coisa mais Esporádica, né? esporádica, já, né? Ele já não tem mais a coluna semanal, né? É uma coisa. Ou às vezes tem durante o período, daqui a pouco já não tem mais, aí volta a ter. Isso. Sim, mudava muito, dependendo do ano. E também nos primeiros anos 70, os textos eram mais longos, né? Nos 80 também. Aí, no final dos anos 80, início dos anos 90, já tinha pouco espaço, né, nas colunas. Mas um dado interessante, né, que eu coloco dos textos dele, praticamente todos os textos vinham vinculados com imagens, né, imagens de obras de artistas, ou imagem das exposições, né, das aberturas, do próprio artista. Então, a diagramação também é interessante ver, porque eles trabalhavam muito com imagem e texto, né? Então, visualmente, era muito bom de ver e parar para ler, né? Chamava mais atenção. Tanto é que no livro eu deixo as legendas de todas as imagens que aparecem no texto, né? Porque para quem pesquisa é interessante saber que aquela imagem existe, que aquela pessoa foi citada, aquele trabalho, enfim. Então eu pensei no livro como um livro para pesquisa mesmo, né? Você fala na apresentação que são 358 textos, né? Escritos por ele no Jornal de Santa Catarina. Sim.
E os textos, ele começa a publicar crítica de arte depois que ele vira galerista, né? Sim, sim. A minha fonte única foi o Jornal Santa Catarina, né? E que o primeiro texto lançado com a autoria dele, que eu tive conhecimento, né, sobre as artes plásticas, foi um texto dele com o Péricles Prade, para a inauguração da galeria em 1970, que saiu no jornal A Cidade, se não me engano, que não existia ainda o Jornal de Santa Catarina, que também está no livro, né? Tá um facsímile desse texto dos dois. E o Jornal Santa isso aí. O Jornal de Santa Catarina, ele é fundado em Blumenau em setembro de 72, se não me engano. E logo ele já publica, né? Uma coisa que você enfatiza na apresentação é isso que você já tinha falado antes, que ele é conhecido pelo trabalho poético dele, né? 16 obras foram publicadas por ele entre 1962, os Póstumos e as Profecias, e até os últimos publicados em 94, Pré-textos para um Fio de Esperança e o Requiem. E o teu trabalho, né, esse trabalho organizado por ti, ele enfatiza justamente esse papel do Bel crítico, do Bel poeta das artes plásticas, né, o título da tua apresentação e que você já tinha lançado antes. Tu apresenta pra gente um pouco quem foi Linulf Bell e como é que ele vai se aproximando do campo das artes visuais ou plásticas? Sim. Então, o Bell, na verdade, eu esqueci de informar antes que quando eu entrei no mestrado, minha pesquisa era para ser a Galeria Suassuna. Então, eu fiz uma pesquisa inicial, fiz um texto, publiquei na Blumenau em cadernos e tudo mais. Então, eu tinha esse material da Suassu, sabia que o Bell estava ali junto, né, era um dos fundadores. Só que a minha pesquisa sobre a Elke Ehring fez com que eu olhasse para o Bell dessa forma, para as artes plásticas, né? Então, eu acho que boa parte das pessoas que vão pesquisar Bell, pesquisam Bell poeta, né? Porque ele é mais conhecido como poeta. Apesar de ter produzido muito texto nas artes visuais, de ter sido galerista, marchand e ter lutado muito por essa área, por esse campo das artes, né? E aí, então, e no meu texto de apresentação, eu faço essa pergunta, né? Como que o poeta vira galerista? Né? E pela minha pesquisa com a Elke Ehring, eu consigo ver isso de forma mais clara, né? Porque é uma aproximação entre os dois também. Claro que o amigo dele, já de infância, o Péricles Prade, atuava nas artes plásticas, né? Antes da Galeria Suassuna, ele escrevia. E aí eu vou pensando assim, tá, como que foi o encontro dessas três pessoas, né? O Bell, o Péricles e a El, que tem a Arminda Prade também, mas ela é pouco citada, eu quase não tenho informação sobre ela. E aí, na minha pesquisa de doutorado, vou descobrir que em 1965 a Elke Ehring vai promover um evento, que é um evento dos industriais de Santa Catarina, seria a FAMOSC. E, paralelo a esse evento, ela faz um salão Pro Arte Nova em Blumenau, ali na Biblioteca Pública. E ela convida pessoas de renome nacional, Walter Zanini, que era o diretor do MAC, né? E aí eu fiquei intrigada, assim, e nos documentos mostrava ela como a pessoa que ia organizando o evento, além de ser uma das artistas que expôs nesse salão, né? Teve toda uma polêmica em torno do trabalho dela, que ela apresentou nesse salão, mas enfim, enquanto ela organizava o salão, aparecia, isso em 65, ela com uma carta escrevendo para o Bell, convidando ele para lançar o livro dele, Incorporação, e o Péricles Prade era um dos jurados desse salão. Então, ali é a primeira vez que nos documentos eu encontro os três, né, a ligação entre os três, que 5 anos depois vão abrir a Galeria Suassuna, em Blumenau. E logo depois, né, em 68, o Bell e a Elke, eles se casam,
se casa em São Paulo, no mesmo ano, sei lá, meses depois já vão para os Estados Unidos, ele vai fazer uma residência literária lá em Iowa, né, no International Writing Program, e lá eles já fazem uma experiência poética, a Elke com objetos, o Bel com poesia, e mais 2 colegas com música e luz. Então, essas experimentações, quando eles voltam para o Brasil, já tem também uma interação entre os dois com os poemas objetos, né? A Elke com objeto, ele com poema. Então, ali já tem toda uma ligação. Eles voltam para o Brasil na metade de 69 e logo depois, em 1970, em janeiro de 70, eles abrem a Açuaçu. Então, a partir dali, o Bel está inteiramente de cabeça, né, nas artes visuais. Então, essa relação que eu vou estabelecendo, né, o que dele virar galerista. E assim foi, ele promoveu muitos eventos, e quem tomar nota do livro vai ver o volume, né, de que era e o quanto que ele fazia um intercâmbio entre artistas, entre cidades, ele tinha toda uma preocupação de levar a arte catarinense também, não só circulando no estado, como para fora do estado, né? Ele tinha essa bandeira muito forte. E a galeria, a sua é a primeira galeria de Santa Catarina, né? Isso é uma coisa que... a primeira galeria de arte consolidada em Santa Catarina, porque teve uma outra galeria em Florianópolis, mas ela ficou pouco tempo, é a Galeria Baú. Essa é a única informação, mas tem pouca coisa sobre ela. Mas que se consolidou por 28 anos, foi a Açuaçu. Uhum. E aqui no manifesto, né, que está em facsímile, eu acho, como é que é? Ele chama... Ele mesmo diz, eles mesmos dizem que é a primeira galeria de arte do estado. É o mini mercado de artes, é a tentativa mais próxima em Florianópolis. É essa que você está referindo? Não, ele fala, né? Eu não vou lembrar agora assim de cabeça, mas acho que ali no manifesto Barriga Verde ele fala. Não, é nesse outro texto da Açuaçu que ele vai falar que é a primeira galeria de arte do estado. Ou seja, né, Santa Catarina é relativamente desprovida de qualquer tipo de circuito de artes, né? Tem os museus, mas não tem... que estão concentrados em Florianópolis, né? Isso. E a Galeria Açuaçu, então, ela surge com que objetivo? E qual que é a importância da Açuaçu para a região, né? Para esse setor das artes? Olha, a Galeria Açuaçu foi importante para o estado, né? Porque eles tinham a primeira sede da Galeria Açuaçu, para quem conhece Blumenau, ficar bem no centro, na Rua 15, em frente, o prédio ainda existe, em frente ao Teatro Carlos Gomes. Então, no Manifesto Barriga Verde, deixa eu ver se eu encontrar alguma coisa. No Manifesto Barriga Verde, ele vai falar, né, do quanto que Santa Catarina está desprovida, né, de ser conhecida, porque ele fala que, na verdade, tem artistas, mas onde é que eles estão, como é que eles aparecem, né? Então, ele tem uma grande preocupação de fazer com que a arte catarinense, a arte Barriga Verde, ela apareça, né? Que ela circule, que os artistas sejam reconhecidos. Então, o Bel, ele não era só marchand, né? Ele não tinha só um mercado de arte dentro da galeria. Então, ele saía, né? Porque a galeria também ela era muito pequena, essa primeira sede. Então, eles fizeram muitas parcerias durante anos com o Teatro Carlos Gomes, que tinha um grande salão, tem ainda, né? E ali eles fizeram os primeiros salões de arte Barriga Verde, que eram grandes eventos, grandes exposições com artistas do estado inteiro. Então, os artistas residentes atuantes em Santa Catarina, praticamente, né, eram eventos que participavam 80, 100 artistas, né? Então, muita gente e eles tinham bons contatos, né? E também o Bel, ele tinha uma preocupação didática com o público, porque como era um mercado novo,
e ele tinha muita proximidade com a elite, com quem tinha um poder econômico, tanto, né, por essa proximidade com a própria Elk, que é do meio industrial, né, de Santa Catarina. Então ele fazia os leilões de arte, ele explicava as obras, ele era muito professoral, na verdade, né, que ele se propunha, né? Então, além de vender, ele promovia artistas, incentivava novos artistas, os leilões de arte, ele circulava pelo estado inteiro, assim, né? Inclusive aqui em Chapecó, no final dos anos 70, e ele escrevia para o Jornal de Santa Catarina, e a forma com que ele escrevia os textos também é uma forma muito direta, simples, uma comunicação muito jornalística mesmo, de se fazer entender, né? Então, ele era muito generoso com o público, e ele fazia muitas parcerias com instituições, outras galerias, né? Eles tinham assim, uma rede de pessoas que se conectavam. E também ele era uma pessoa muito ativa para cobrar do poder público, então ele não se omitia, né? Não era só no âmbito privado, então no âmbito público também. Então ele era uma pessoa muito articulada e desassossegada, vamos dizer assim, né? Algumas daquelas colunas que eu li, ele criticava e cobrava muito o poder público a criação do Museu de Arte Contemporânea, né, ou Arte Moderna, não lembro agora exatamente. Do de Arte de Blumenau, MAB. MAB. E isso é interessante, porque eu falo no meu texto de apresentação que em 65, ali nos anos 60, em 63, 67, eu tenho os documentos da Elke que falam da intenção dela de trazer um museu de arte, de criar um museu de arte em Blumenau, né? Que na época eles faziam unidades culturais, né? E ela teria como conseguir um terreno para o governo federal poder construir uma sede, né? Uma fundação cultural, um museu. Então já era uma vontade dela, né? Expressada nos documentos, da criação de uma instituição artística para Blumenau, uma instituição pública. E ele, nos anos 80, principalmente, ele vai reivindicar muito isso nos textos dele, né? Ele sempre vai perguntar quando Blumenau terá o seu museu de arte? Em vários textos ele vai repetindo isso. Porque, no fundo, quem assumiu o papel de museu de arte era a Galeria Sul Sul, antes do MAB. E ela fazia, a Galeria Sul Sul, por exemplo, trazia escolas para visitar as exposições, eles sentavam, tem uma foto dele e da Elke, uma exposição dela em 76, lá no Teatro Carlos Gomes, que os dois estão sentados no chão, com um grupo de alunos conversando. Então, eles faziam muita coisa, assim, né? Não era só um mercado de arte em si. E eles levavam os artistas catarinenses para expor em São Paulo, expor no Rio Grande do Sul, no Paraná, e trazia os artistas de fora para cá. Então, assim, era muita movimentação. É uma coisa que me chamou atenção, assim, né? Porque a arte, infelizmente, principalmente as galerias de arte, tem uma perspectiva meio elitista, né? E no manifesto fica muito claro, assim, a Galeria Sul Sul está aberta a escolas, faculdades, clubes, operários, jovens de todas as idades, damas e damos, para visitações e estudos de nossos artistas. Ou seja, não é só vender o quadro que está ali, mas também como é que você tinha dito antes, né? O Bel com uma didática, uma preocupação de tentar explicar o que é essa arte, que muitas vezes abstrata, né? Sim, sim. Ser professoral, né? Então, e eles, assim, não é só o Teatro Carlos Gomes, por exemplo, eles estavam sempre na FURB, né? Que é a Universidade Regional de Blumenau. Que a FURB hoje, boa parte do acervo que ela tem de obra de arte vem dos leilões e dos intermédios com a Galeria Sul Sul, né? O Darlan, eu tô vendo que ele tá aí, a gente está em conversa, né? Eu acessei a relação das obras do acervo da FURB, então boa parte são de grandes artistas nacionais e por intermédio da Sul Sul, dá para ver ali só pelos anos de compra, né? Eles eram muito
Na época era o Wilson Nascimento que coordenava, e o Braulio, se não me engano, que coordenava a divisão daqui, Visão de divisão cultura. artística. A divisão de cultura. É. Então, assim, é uma pessoa muito inquieta, que circulava e fazia acontecer em muitos níveis, né, de diferentes formas. Isso foi até nos anos 90, até a morte dele, assim. A Galeria Suaçu teve 3 locais, 3 sedes, né, e a última foi ali na Rua São José com a 7 de setembro, que era um lugar grande. Até o final, uma das últimas fotos aqui do livro, que é ele saindo é dessa galeria final, mas eu não conheci nenhuma delas, infelizmente. Essa foto aqui? Essa aí Essa aqui. é dele saindo. Perto do Luiz Delfino, né? Isso, ali. E quais são os principais artistas que a gente vai encontrar representadas tanto na Galeria Suaçu durante esse período, quanto nas críticas do véu, que estão organizadas nesse livro? Quais são os principais artistas, linguagens? A maioria é pintura mesmo, né? A maioria é pintura, mas assim, o artista que eu acho que ele mais cita é o Silvio Pléticos, que é, né? Da Iugoslávia, mas morou ali em Florianópolis por muitos anos, né? E o Silvio Pléticos, todos assim, os modernistas, vamos dizer, né? O Maier Filho, o Assis, a Elke, né? Apesar dele ter só 2 textos dedicados a ela, se não me engano, aqui, né? No livro. Mas, assim, tanto é que eu fiz um dado importante para esse livro. Eu pensei nele como um livro-arquivo, né? Um livro de pesquisa. Tanto é que eu não deixei nenhum texto de fora. A não ser 5 textos, eu até coloquei aqui na nota, que eles estavam ilegíveis. Eu não deu para ler todos, porque a encadernação lá do arquivo comeu uma parte ali da texto, não tinha como decifrar. Mas eu fiz o índice onomástico, onde eu selecionei o nome dos artistas, todos os artistas citados, os artistas, os críticos de arte, os locais, as instituições e as cidades. Então, se a pessoa quiser procurar onde ele citou Blumenau, aqui, por exemplo, tudo ali. E isso é muito importante quando a gente vai pesquisar. Sei lá, às vezes eu estou pesquisando sobre, sei lá, qualquer artista aqui. Vamos pensar no Silvio Pléticos, né? Aí eu vou lá em todas as páginas que está citado Silvio Pléticos. Então, para quem pesquisa, é bem importante ter esses dados, né? E foi um trabalho bem de manual, assim, né? De procurar, de ir lá no Wikipédia, ver quem era, se era artista, se não era, se era só um deputado, se era um vereador, nem sempre ele explicava quem era a pessoa, né? Só jogava ali. Então, foi um baita trabalho de fazer esse índice onomástico. Mas também ele é super importante para pesquisa, né? Uhum. Principalmente artista visual, então, sim. E modernistas. Isso... Sim, os trabalhos da Suaçu é uma galeria bem moderna, vamos dizer assim, né? Trabalhos. Ele vendia também louças, porcelana, joias, alguma coisa, né? Então tinha assim um leque um pouco maior. Escultura um pouco menos, né? Que também não tinha tantos artistas escultores. Mas gravura, desenho, enfim, né? Mas pintura mesmo é o que mais tinha. E nas críticas ele focaliza mais os artistas catarinenses ou ele também olha para fora de Santa Catarina? Não, o que ele faz, na verdade, assim, quem circulou em Santa Catarina, aí ele escreve. Se vem um artista de fora que
que veio expor, seja em Blumenau, Joinville, Florianópolis, que ele acha interessante, ele vai escrever, né? Mas principalmente situando a partir de Santa Catarina, né? Então ali é o foco dele, assim, de fazer essa. Mas na crítica dele, ele não costuma, assim, fazer muitas relações, comparações do trabalho daquele artista com outro artista, né? Então, ele faz mais uma análise formal dos trabalhos, fala do artista, do próprio artista, do processo dele, do material que ele usa, né? Ou mesmo, às vezes, só notícias informando, o artista vai expor em tal lugar, né? Então, tem muitas dessas informações, assim, que ele fazia. E também, ele, às vezes, no início, ele chamava pessoas para publicar na coluna dele também, Péricles Prade, publicou, outros críticos de arte publicaram, ele fez traduções e publicou também, entrevistas, são de número menor, mas ele também fez isso, né? Ele dava muito espaço para todo mundo, assim, era bem generoso, né? E, inclusive, depois, à medida que outras galerias são fundando, ele também começa a fazer propaganda para essas outras galerias que, a princípio, seriam concorrentes da Sua Sul, né? Não, ele Galeria sempre Lascaux. cita, né? Ele não trabalhava com concorrência, né? Tinha a Galeria Lascaux de Joinville, que ele tinha uma parceria muito forte, a Galeria Anunciata daqui de Chapecó também, a Galeria Estúdio A2 de Florianópolis. Então, ele sempre citava, um espaço que nascia, sei lá em Criciúma, ele falava, o salão, não sei lá da onde, ele falava, ele não. Assim, o que ele sabia que acontecia no âmbito cultural, artístico, ele citava. Claro que ele também escreveu sobre literatura na coluna dele, sobre teatro, né? Só que são bem menos textos, né? Que maior nas artes plásticas. Eu acho que a tua última frase cortou, se tu puder repetir. Ele até falou de teatro, de literatura, mas... Que ele escrevia também sobre as outras áreas das artes, né? Sobre teatro, sobre literatura. Dayana? Dayana? A Day mandou mensagem, ela caiu, ela já vai voltar. Enquanto isso, enquanto ela volta, o livro Lindolf Bell, Crítica de Arte Santa Catarina, ele está disponível à venda aqui na Rocinante Sebo. Por enquanto, o Rocinante é um sebo apenas com atividade online, mas em 2, 3 semanas a gente vai inaugurar a nossa sala física aqui na Água Verde. Então, quem quiser, por favor, estão convidados. Só um minutinho. A gente está aguardando a professora Dayana retornar. Ela teve um problema com a internet. Estou de volta. Voltou. Caiu.
Você Tá, votou acontece. E a Lili resolveu dar o ar da graça. Distrair um pouquinho enquanto eu fiquei fora do ar. Não, É, isso enfim, acontece. a gente tenta manter a audiência Ativa. ativa, é isso, exato. Enquanto isso, quem quiser fazer comentários, quem quiser fazer perguntas para Dai, por favor, pode se manifestar. A gente vai aqui ler à medida que elas chegam. Quem também tinha dado recentemente seu boa noite, a Nelly Fernandes da Costa, e o Darlan também mandou boa noite. Enfim, Dayana, você estava falando que ele enfatiza principalmente as artes visuais, apesar de aparecerem também outras manifestações artísticas, um pouco literatura, um pouco teatro, mas é principalmente a arte visual, né? Escultura, que eram poucos escultores, eu acredito que também deve ser uma questão que a própria Galeria Sua, eu não sei, né? A Galeria Sua, ela trabalhava com muita escultura ou não, porque é um tipo de material que exige muito espaço físico para armazenar. Eu acho que boa parte dos artistas também não. Assim, no montante geral, né? A pintura Uhum. era que prevalecia. Então, havia escultura sim, né? Dá para ver até nas fotos assim, internas da galeria. Mas também é uma galeria que tinha trabalhos vendáveis, vamos dizer assim, né? Yeah. Mas também os trabalhos da Elke de escultura eram bem contemporâneos, né, para a época, de materiais diferentes, mas eu não tenho dimensão de como que elas ficavam dentro da galeria, como é que era a venda delas, né? Mas a pintura era o que prevalecia mesmo, e até hoje, assim, é uma das linguagens mais vendidas, né, para se ter, para se comprar e ter em casa. Então, é difícil competir com a pintura, né? Você, inclusive, né, o teu trabalho artístico também, né, principalmente pintura, né? É, Você já chegou a desenho. fazer alguma coisa de escultura profissionalmente? Não. É que também escultura, ela é difícil porque tem que ter materiais específicos, tem que ter um local, tem que ter muitas ferramentas, né, dependendo do que se vai trabalhar. Então, não é uma linguagem muito barata de se fazer, de se ter, né, e vender. Então, é mais difícil. E E o desenho, a pintura acaba que é mais prático também, né? Tanto de armazenamento quanto os materiais para desenvolver. Tem uma pergunta aqui da Rebeca que eu estou vendo. Tem. Sei que a Daiane está envolvida atualmente com a pesquisa e produção da arte erótica. Algo na sua pesquisa inspirou nesse sentido? Ou existe na história de arte de Santa Catarina artistas que produziram arte erótica, Daiana? Pergunta da Eu Rebeca. vou começar respondendo pela última pergunta. Existe sim. Eu soube recentemente que o Maier Filho tinha uma série de desenhos eróticos que, que ele não vendeu muito, né? Tem sempre, né, na história das artes visuais, a arte erótica sempre entrava de alguma forma, né? E a própria que nos anos 80, ela participou de uma exposição em São Paulo, que com esse tema, arte erótica, e ela levou o anjo erótico dela. Então, tem sim. É que eu estou organizando aqui na Galeria Humana uma exposição com essa temática de arte erótica, e com um coletivo de artistas, né? Acho que somos em 12, 13, e os trabalhos já estão sendo produzidos, e assim que baixar um pouco essa questão da pandemia, né? Porque aqui em Chapecó tá um lockdown, tudo fechado até domingo. Então, por enquanto, a gente vai segurar, né? Mas estamos em várias frentes, né? Vamos dizer assim. E se tem Que algo massa. na minha pesquisa que inspirou nesse sentido, não. Na minha pesquisa eu foco mais a questão do arquivo mesmo, né? Me coloco também enquanto pesquisadora, né?
na escrita, assim, como é que eu acesso os arquivos, ou eu sei que um arquivo existe, mas eu não consigo acesso a ele, como que eu encontrei, de que forma, como que ele estava armazenado, então eu discuto mais o arquivo, assim, conceitualmente falando, né, sobre o trabalho da Elke, e também esse do livro do Bell, ele tem toda a discussão do arquivo, né. Então, na minha apresentação eu falo disso e eu denomino ele como um livro-arquivo mesmo, por conta da minha experiência enquanto pesquisadora. É um livro-arquivo e um arquivo que se quer vivo, né? Você consegue trabalhar um pouco essa metáfora aqui pra gente? O que isso significa? Então, eu encontrei num dos textos do Bell, que ele fala sobre fotografia. Mas eu tirei esse trecho que eu acho ele maravilhoso, que é a epígrafe aqui do livro, que é, ele fala assim, o Bell, em 1972 ele publica: fixar o espaço, fixar o tempo, retirar do mundo vivo o material perecível, transformando em arquivo, mas arquivo vivo, arquivo vivido. Que é isso, assim, é uma metáfora de que o arquivo, ele realmente ele é vivo quando a gente usa ele, né? Então, e o que eu fiz não foi nada mais, nada menos do que tornar o arquivo vivido, o arquivo vivo, hoje presente, né? Então, e que se ele continuasse, talvez, né, se ele continuar lá fechado, um monte de notícias que saíam no Jornal Santa Catarina, ele realmente não vive, né? Ele vai estar lá adormecido até que alguém encontre e dê e reative ele, vamos dizer assim, né? Então, um arquivo vivido é isso, assim, de acessar os materiais, os documentos e dar um outro sentido a ele, né, para esse nosso presente. Então, para mim, o encontro com o arquivo, ele é muito especial, é um encontro com o outro, como diria o Marlon Salomão, né? E é muito bonito isso, porque são pessoas que eu não conheci, né? O Bel, a Elke, eu tenho contato com várias pessoas que conheceram eles. E eu não sei como é que eles... não sei... nunca tive o contato com eles, né? Mas eu me encontro com eles no arquivo. E isso é muito bonito, assim, porque eu vou costurando e vou montando a minha ideia do que eles são, né? Um pouco, a partir do arquivo deles, desses fragmentos todos que vão sendo encontrados, né? E quem teve a experiência de ter conhecido eles é uma outra experiência, né? Então, o meu encontro com eles é um encontro com o arquivo. E você, principalmente na tua trajetória acadêmica, você encontrou um conjunto muito grande de rastros e fragmentos, né? Que não estão só em Blumenau, né? Que tudo tu conseguiu achar e onde tudo que você encontrou rastros? Meu Deus, é um trabalho de detetive. Teve em 2019, em novembro, eu participei de um evento lá na URGS, que era sobre mulheres, né? E eu fechei o evento falando da minha tese. E aí, quando eu terminei de falar sobre minha tese, né? Aí veio uma moça que estava organizando o evento e falou assim: meu Deus, mas tu é uma detetive, tu é uma Sherlock Holmes. É mais ou menos isso, né? Que a gente vai cavocando, vai achando coisas, que vai levando a outras coisas, sabe? E quando a gente encontra, assim, é uma felicidade só. Então, eu tenho muitos arquivos, né? Arquivos inesperados também, tanto na internet quanto fisicamente. Então, a Elke me levou a vários arquivos, né? Então, comecei pelo arquivo do MASC, fui para o arquivo José Ferreira da Silva, do José Ferreira da Silva, eu fui para o arquivo familiar da Rafaela Bell, eu fui para o arquivo da FURB, eu fui para o arquivo do Centro Memória Lindolf Bell, eu fui para o arquivo da Academia de Belas Artes de Munique, da Academia de Belas Artes de Berlim, eu fui para o arquivo do MAC, USP, eu fui para o arquivo do... Muitos arquivos. Você foi para Bahia também, né?
Fui para a Bahia ver o Mário Cravo e tem os arquivos da estante virtual, que esses são maravilhosos, que poder ter a possibilidade de comprar catálogos de época, revistas, livros, né? E quando eu vou para o sebo em Blumenau, Book Center, sempre encontro alguma pérola. É muito bom, né? Então, o arquivo vai levando a outros arquivos. Então, até na minha tese eu falo, né, que eu cito uma pesquisa que fala do arquivo do artista, o arquivo da obra e o arquivo do pesquisador. Então, a gente trabalha com esses 3 arquivos, né? E aí tem o meu arquivo, né? Que é a junção disso tudo. Então, e uma vez que a gente começa a pesquisar, claro, né? Eu falo por mim, porque eu me envolvo demais, eu gosto muito da minha pesquisa e acho que eu nunca vou parar de ter um olhar para a pesquisa da Elke, do Bel, enfim, para essa cena, né, da arte que iniciou em Blumenau ali, né? Da minha pesquisa, né? Então, eu sempre vou ter esse olhar e eu gosto muito. E tanto é que agora eu vou promover o curso de História da Arte em Santa Catarina. Curso de História da Arte de Santa Catarina, que está mais do que esgotado, né? Foi um sucesso. Sim. E fala um pouco pra gente o que é esse curso, como vai acontecer, o que vai ser abordado, e quem quiser participar, se ainda tem alguma possibilidade. Então, o curso é um curso de extensão online gratuito, oferecido pelo meu campus, né, o IFSC de São Carlos, daqui do Oeste. E a gente iniciou as inscrições sexta-feira e já encerrou hoje, são 120 pessoas inscritas. E o curso é História da Arte em Santa Catarina, então ele tem um recorte agora, né, temporal, que é do século XIX até a primeira metade do século XX, que eu vou chamar vários pesquisadores também para contribuir, né, para a gente poder realmente discutir a partir das pesquisas, né, de pessoas que falam sobre os artistas que residiram em Santa Catarina, que nasceram, enfim. Então, eu vou falar do século XIX primeiro, então são os artistas viajantes, os artistas ali do Vale do Itajaí. A gente vai falar sobre uma artista que veio para Joinville, alemã, que é a Julie. A professora Sandra Macoviak da UDESC vai fazer a aula inaugural, falando justamente dos desafios da pesquisa, né, no estado de Santa Catarina. Eu vou conversar com a professora Lucinéia Sanches, que é professora da FURB, para falar sobre a pesquisa dela, que ela fez ali no início dos anos 2000, né, sobre os acervos desses artistas do século XIX, início do XX, em Blumenau. Vamos falar dos artistas atuantes do século XX, vamos falar também do Vitor Meirelles, século XIX, o Fernando Bopré vai falar. Quem se inscreveu no curso não sabe desses detalhes, só sabe que vai ser sobre história de Santa Catarina. Acho que vou dar o curso inteiro. Não. Eu vou chamar os pesquisadores justamente para a gente falar do processo de pesquisa e para a gente ter um pouco mais de profundidade sobre esses artistas, essas histórias, essas instituições, né? Então, a gente vai falar sobre o Martim Diar, vai falar sobre o Hugo Mundi, vai falar sobre o MASC, as instituições, o Grupo Sul, o Grupo de Artes Plásticas de Florianópolis. Então, e também vamos montar, porque é uma equipe, né? Tem uma colega professora, a Cidiane Jeremias, que está contribuindo, realizando os bastidores, né, para que esse curso aconteça, e mais 2 alunos voluntários que vão ajudar. E aí a gente vai fazer uma cronologia de todos os artistas que tem, né, no Indicador Catarinense de Artes Plásticas, enfim. Tá lotado o curso, mas a gente vai abrir por aula também. Então, quem quiser se inscrever em determinada aula vai ter a oportunidade de participar. 120 inscritos até agora? Não, fechou? Não dá mais? Não
não dá mais. Tem mais gente procurando e tal, mas por enquanto não dá, porque se a gente vai também abrir as aulas, né, e o Google Meet tem um limite de pessoas, e também, ó, vamos vendo, né, como é que vai ser. Vai ser a primeira experiência, mas já foi um sucesso, assim, de interesse, né, como há uma demanda para a história da arte de Santa Catarina, né, porque realmente há um déficit na nossa formação sobre isso, né. Então, a minha ideia ao abrir esse curso é justamente da gente juntar as pessoas que pesquisam, as bibliografias que se tem, e colocar tudo num lugar só, concentrar. Então, a gente vai fazer um tipo de um site, né, onde os links estarão todos lá também. Ai, que massa. Isso é muito bom. Uhum. Agora, essa primeira edição do curso chega até mais ou menos 1950. Até 59 eu coloquei, porque aí, anos 60 em diante, tem tanta coisa, né, que aí também é meu campo, né, que aí vai entrar a Galeria Suaçu, vai entrar a Lascaux, vai entrar a Elkeng, vai entrar a Chapecó, né, que tem aqui uma movimentação já nos anos 80. E aí tem outras pesquisas, né? Então, eu vou fazer uma segunda versão, ainda não sei quando, dessa segunda metade do século XX. E para tentar conectar isso ao livro do Bell, existe uma arte especificamente Barriga Verde? Ou existe uma arte produzida em Santa Catarina, em terras Barrigas Verdes? Existe o discurso do Bell da arte Barriga Verde, né? Que o intuito dele era realmente territorializar, na verdade, criar uma ideia de unidade de conjunto, né? E, assim, interessante que, pesquisando a Elkeng, eu consigo ver isso muito claramente, porque os trabalhos dela, do início dos anos 70, tem esse enfoque, né? Da arte, de uma arte tropicalista, mais de um tropical do Vale do Itajaí. Então, quando se falava em tropicalismo, né, o que era o nacional? O nacional era o que acontecia no Rio de Janeiro e São Paulo. E o discurso dele, o que ele enfatiza, que, não é só isso, né? Santa Catarina também tem. E é o que, nesses trabalhos do início dos anos 70, ela coloca muito essa paisagem tropical, né, do Vale do Itajaí nos trabalhos dela. Então, conversa muito com esse entusiasmo, com essa vontade do Bell classificar a arte Barriga Verde, né? E ela era muito diversa, obviamente, né? Os artistas estavam fazendo seus trabalhos, mas ele queria, na verdade, colocar Santa Catarina no mapa nacional, né? Que não passasse do Paraná para Rio Grande do Sul, né? Isso, Curitiba para Porto Alegre, é bem isso, né? Bem interessante. A gente tem mais alguma pergunta, além da Rebeca? Por enquanto, não. Dayana, Lindolf Bell, Crítica de Arte em Blumenau, está à venda onde e por quanto? E Elkeng, Crítica, Circuito e Poética, existe no mercado ainda para vender, para adquirir, quem quiser comprar teu primeiro livro? Existe. Tem, né, o livro... Tem em alguns lugares o livro do Bell, aqui, da Crítica de Arte. Inclusive na Rocinante, em Blumenau, né? Inclusive tem aqui em Chapecó, pela Humana, e Livraria. Tem na Desterro, em Florianópolis, tem o Laguna, na Coruja Buraqueira, tem Rodeio, lá com Cristiano Moreira. Eu esqueci o nome dela. Eu também. Mas assim, quem quiser vai achar. Coloca o nome lá no Google que ele vai te dizer onde tem, né? E da Elk eu acho que eu tenho na Rocinante também, né, Martim? Isso é uma falha de caráter minha, eu não tenho. Mas terei, mês que vem. A gente resolve. E tem aqui, né, pela Humana também. E esse tá custando quanto? Elkeng, Crítica... Acho que tá Elk 30 e o do Bell é 45, né?
se não me engano. Ok. Se não foi, agora passa a ser, né? Sem propaganda enganosa. Sim. Então, tá, Dayana, te agradeço muito a conversa. Tem perspectiva de transformar tua tese em livro? E o que que vem Ah, pela claro. frente? Quais são as próximas obras e Tenho. projetos? Ah, não, meu próximo livro vai ser sobre uma artista de Chapecó, a Dalmi Howen. Ela foi uma escultora daqui, né? E ela conhecia Bel, a Elke, trocava cartas com a Elke, então ela é escultora. E a gente vai lançar pela Humana a coleção Biografemas. São 4 pessoas biografadas, né? Então a Dalmi é uma delas, o Alexander Leonard, de Dona Ema, o Vicente Morelato, de Chapecó, e o Isgan Zerla, do cinema, que é de Joaçaba. Então serão 4 pessoas biografadas e foi um. A gente vai. Foi pelo edital Elizabeth Anderle, né? E sai esse ano ainda. Então, esse é o próximo livro, né? E a minha tese, obviamente, que eu quero publicar, mas ainda sem saber direito. Então tá, Dayana, te agradeço muito. Um aviso paroquial que eu preciso fazer antes que esqueça. Dia 10 de março a gente tem uma nova live com a professora Josiele Benella Org sobre o livro dela, Jovens, Política e Cidade. Tá todo mundo convidado, inclusive você também, Dayana. Uhum. E é isso. Muito obrigado a quem nos assistiu, muito obrigado a quem participou e mandou sua boa noite. Muito obrigado, Dayana. E no próximo Eu que livro a gente se encontra de agradeço novo. todo mundo que esteve ali, todos, acho que eu conheço todos que comentaram. Né? Sim, pessoal bacana. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Até, beijos.